Sejam bem-vindos, caros alunos. A nossa aula de hoje é continuação daquele estudo de gravitação, né? Na aula passada eu parei com essa foto aí que você está vendo da Terra, né? Essa foto foi tirada por uma sonda que está a alguns milhares de quilômetros da Terra, e nós mostramos para você que a ideia da Terra plana não é um absurdo de tudo, mas que a Terra não é plana, né? E mostramos também a ideia da Terra geóide, né? Aquela achatada nos polos, gordinha na parte central. É uma ideia, é uma característica que faz com que o raio da Terra tenha dimensões diferentes no polo e nos polos, né, e no Equador. Há uma diferença em torno de 21 quilômetros, que não é uma diferença muito grande quando você compara o raio da Terra, que é de 6.300 e não sei quantos quilômetros. Não precisa saber isso decorado, tá, gente? Isso aparece nos livros, nos problemas. Mas apesar de ser uma diferença percentual pequena, essa diferença produz fenômenos naturais, meteorológicos, que não podem ser desprezados, né? Então é aquela máxima, né, de uma hora 1% é grande ou 1% é pequeno, né? Você só tem uma diferença de 1%, mas qual a importância que você vai dar a esse 1% é realmente característica do que você está avaliando, né? Bom, vamos lá. A gente vai começar a falar da cosmologia, do universo, segundo a visão aristotélica, segundo a visão de Aristóteles, né? Aristóteles foi um cara que eu admiro muito pela sua capacidade, e um cara de 300 e alguma coisa, quase 2.500 anos atrás, ele era de 300 e pouco antes de Cristo, né? Quase 2.500 anos atrás, mas muitas das coisas que ele falou 300 e tantos anos antes de Cristo são estudadas e analisadas até hoje, né? Você já deve ter escutado nas minhas aulas passadas eu falar de Aristóteles. Quando eu comecei o estudo da dinâmica, né, que é todo esse conhecimento que a gente tem desenvolvendo, quando eu comecei o estudo da dinâmica, eu comecei falando de Aristóteles. E vou continuar falando de Aristóteles, né? É um assunto que não se cessa e não se para de estudar. E a física de Aristóteles, ela tem uma beleza e uma complexidade. Se você acha que a de Newton é difícil, gente, entender a física de Aristóteles é uma das coisas mais complexas. Aristóteles tem um pensamento a respeito do tempo, né? É uma outra paixão minha. Ele tem uma linha de raciocínio que ele cria um impasse filosófico sobre o tempo, né? Sobre a existência do tempo. E esse impasse filosófico até hoje não foi solucionado, né? Então, é uma pessoa que realmente tinha uma capacidade, uma inteligência bem acima da nossa. E a cosmologia, a maneira de ver o cosmos, é influenciada pela sua cultura, pela sua mitologia. A mitologia grega, os mitos gregos, né, influenciaram Aristóteles, Platão, anterior a Aristóteles, e até hoje eles nos influenciam, né? Existem algumas expressões que nós usamos hoje que são consequências dessa influência. Ele acreditava que o universo era todo preenchido por uma matéria, por alguma composição. E era um ser finito, ele não tinha uma ideia de infinitude do universo, né? E esse universo finito, composto por uma determinada matéria, ele tinha uma ordem, ele tinha uma estrutura, ele tinha um ordenamento, né? O que compunha esse universo, né? Você lembra que a química de Aristóteles era uma química muito legal, que é a química dos 4 elementos, né? Terra, água, ar e fogo, né? E
existia um quinto elemento, um elemento celeste, um elemento divino, que não um éter, né? Essa expressão éter, ela reaparece constantemente no estudo do raciocínio humano, do conhecimento humano, né? Com vários significados e tudo mais, né? Até hoje essa ideia de quinta essência, de quinto elemento, ele é presente hoje em algumas religiões hoje, atuais. Existem religiões atuais que ainda usam essa expressão, talvez não com o mesmo significado que Aristóteles propôs e tudo mais, mas é uma influência cultural que nós não podemos negar a existência dela, né? E o que acontece? Nessa disposição, a Terra é mais pesada, então ela fica embaixo. Em cima da Terra você tem a água, e a Terra com a água forma um úmido, né? Aquela característica úmido. Em cima da água você tem o ar, em cima do ar você tem o fogo. Então você tem uma estrutura de posicionamento, de hierarquização, né? A Terra está embaixo, o fogo está em cima, está bem alto. Entre o fogo e a Terra tem o ar, entre o ar e a Terra tem a água. Você tem uma estrutura, uma organização nessa ordem aí. E Aristóteles propôs um universo em que a Terra estaria no centro. Tá? Cadê a minha bolinha aqui? Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Perdão. A Terra estaria no centro. Eu tirei essa foto do site da professora Ana Valentina, o site de ensino de física da professora Ana Valentina, né? E eu particularmente não a conheço, tá, gente? Eu conheço o site, mas não conheço a pessoa. E gostei muito dessa maneira que ela expôs esse mundo de Aristóteles. Então, estou fazendo a referência aqui porque ela é justa. Você tem a Terra, você tem a Lua, aqui você tem os planetas, o Sol. Esse carinha aqui, ó, esse aqui é Mercúrio, tá? Esse carinha aqui é Marte. Perceba que nesse universo de Aristóteles, Marte está depois do Sol, né? Gente, são 300 e tantos anos antes de Cristo. E se você observar bem nessa figura aqui, você vai ver o seguinte: por que da trajetória circular? Por que isso é um círculo, né? Isso tem a ver com a característica de perfeição. Vou pegar aqui de volta a nossa bolinha que nós vimos na aula passada. Imagina que você estivesse no interior dessa bolinha, lá dentro, e olhasse para o lado de fora, né? O que acontece? Você está vendo de fundo aqui o meu quarto de trabalho, né? Meu quarto de trabalho, de estudo, e você percebe que esse quarto ele tem uma característica. Vou chegar um pouquinho para cá da câmera. Olha só, ele tem uma quina, não, melhor, um tetraedro aqui, né? 3 ângulos retos, o do teto, o desta parede, uma porta, o meu filho, uma foto do meu filho. Hoje, esse moleque está maior do que eu já, né? Putz, eu estou ficando velho. Mas vamos lá. Esse universo que eu estou, esse local que eu estou, ele não é perfeito, ele tem diferenças, ele tem formas diferentes, ele tem estruturas diferentes. E se isso aqui fosse um círculo, né, fosse um quarto na forma de círculo, certamente eu ficaria mais doido do que eu sou, porque tudo seria igual, né? Tudo seria perfeitamente igual. E uma das características que o Aristóteles coloca é as trajetórias como sendo estruturas circulares. Por quê? Porque elas são perfeitas, elas são iguais, elas não têm modificação, elas não têm mudança de estrutura. E aqui não, olha só, você tem uma mudança aqui de estrutura, de forma, né? Então vamos voltar de novo. E essa mudança é inerente a uma parte da cosmologia de Aristóteles. Essa mudança ela ocorre nesta região aqui, ó, delimitada pela Lua e pela Terra. Aqui na Terra
é onde existe os seres perecíveis, que somos nós. É aqui que o carro envelhece, que a porta enferruja, é aqui... Perdão. É aqui que a gente tosse, né? É aqui que eu fico mais velho, o cabelo branqueia, o óculos... Eu gosto muito dessa expressão, né? Minha avó falava que o óculos vencia, a lente do óculos ficava mais velha. Né? Não era a visão dela que se deturpava, era o óculos que ficava mais fraco. Né? Mas esse mundo aqui é o mundo do perecível, é o mundo do mutável, das coisas que mudam. Esse mundo aqui de fora, não. Ele é imutável, ele é perfeito, ele não se modifica, ele não se altera. Né? E isso vem uma influência muito forte da mitologia grega, quando você tem a formação do céu, né? Você tinha Gaia e Urano juntos numa estrutura simbiótica, numa estrutura quase que única. Urano expulso por um dos filhos de Gaia, né? Esses filhos eram consequência da união dos dois, e o Urano vai para o céu. Ele forma o céu. Então, perceba um detalhe aqui. Ó. Essa estrutura toda, ela tem um caráter divino, um caráter perfeito. Né? E um detalhe importante é que essas esferas propostas por Aristóteles, elas apresentavam um movimento, elas apresentavam uma rotação. Né? E essa rotação proposta por Aristóteles era controlada, essa rotação seria controlada por uma coisa que ele chama de inteligência superior. Né? Existia algo superior a essa estrutura nossa que controla todo esse movimento, né? Controla toda essa movimentação do Sol, da Lua, dos planetas, dos errantes, corpos errantes, que nós chamamos de planetas, enfim. E um detalhe importante, as estrelas fixas ao fundo, né? Essas estrelas são imutáveis para Aristóteles. Né? Bom, vamos continuar então. Essa cosmologia de Aristóteles, ela permanece muito presente. Aqui eu tenho de novo a foto da Lua, porque eu quero chamar a atenção para vocês um detalhe. Olha para a Lua. Você está percebendo que a nossa Lua, ela tem uma característica, ela tem umas manchas aqui, né? Ela tem umas manchas na pele, parece ter uma biga de uma espinha do lado de cá, algumas estrias, algumas rugas. Por que a Lua apresenta essa característica? Vamos voltar a nossa bolinha. Aqui a Lua, girando ao redor da Terra, e a Lua faz esse movimento aqui. Ó. Não sei se você vai conseguir perceber, mas é esse movimento que a Lua faz ao redor da Terra, que eu estou fazendo com o dedo aqui. E se você perceber, a ponta do meu dedo nunca mostra, a minha mão nunca mostra as costas para a Terra. É igual a Lua. A Lua sempre mostra para nós a mesma face. Isso acontece porque a rotação e a translação da Lua combinadas mostram para nós sempre a mesma face. E essa face, ela não é uma face perfeita. Por que ela não é uma face perfeita? Porque ela está de frente para o mundo, para o nosso mundo, que não é perfeito. Eu fico imaginando como Aristóteles pensava na outra face da Lua, né? Como seria a minha mão aqui, fazendo a representação com a minha mão, como seria a visão de Aristóteles da minha mão, né? Como que ele imaginaria essa outra face? E, mantendo uma certa coerência, eu creio que ela teria que ser perfeitamente lisa, né? Não teria imperfeições ou diferenças. Eu vou substituir a palavra imperfeição por diferenças, né? É mais bonita. Cláudio Ptolomeu, um astrônomo, astrólogo, aqui nós vamos estar sempre falando de astronomia e astrologia, porque esses estudos iniciais, eles se confundiam, né? O próprio Isaac Newton, ele tentou explicar o universo
buscar uma imagem do passado do cosmos, dos planetas, para tentar justificar algum evento que aconteceu na humanidade. Então, isso nada mais é do que uma astrologia. E a astronomia e a astrologia, nos seus primórdios, elas se confundiam. Hoje não, hoje são conhecimentos bem distantes, né? Eu diria para você que eles têm até um grau de preconceito do astrônomo com o astrólogo, enfim. Se você chamar um astrônomo de astrólogo, pode acontecer, não estou dizendo que vai, mas pode acontecer dele se sentir ofendido. Não estou desprezando a astrologia, tá? Os mapas que muitos astrólogos usam, eles são de uma precisão fantástica, gente. Tá? Se você acredita que Netuno, ou se você acredita que Mercúrio, quando sobe no horizonte, interfere ou não no seu pensamento, isso é um direito seu, eu não vou entrar no mérito, tá? Mas nesse momento, o que acontece? Cláudio Ptolomeu percebeu uma coisa que não estava coerente com a trajetória promovida por Aristóteles. Ele percebeu que existia um retardo no movimento dos planetas. Esse retardo você atribui a seguinte, é como se o planeta estivesse indo e de repente ele voltasse. Pega o movimento do meu dedo e compara com qualquer ponto que esteja atrás do meu dedo, até mesmo comigo. Ó, o planeta está indo, e em relação a mim, que sou esse ponto fixo atrás, eu volto e depois eu vou de novo. Então essa volta encucou Ptolomeu porque ela não é coerente com aquela trajetória circular proposta por Aristóteles. E aí Ptolomeu faz uma representação dessa volta, ele faz uma representação desse movimento, de tal forma que você continua tendo aquela trajetória circular, que ele chamou de deferente, tá ok? E passa a ter uma outra trajetória circular, que era chamada de epiciclo, com um centro aqui, em cima do deferente. Então, esse planeta gira em torno desse ponto C, e esse conjunto todo gira sobre o deferente. E essa composição de movimentos criaria uma estrutura assim, ó. Eu giro sobre esses dois movimentos. E esses dois movimentos mostrariam aquilo que Ptolomeu já tinha observado. É como se o planeta estivesse voltando para fazendo um retrógrado, um movimento retrógrado. Né? Eu vou mostrar para você agora uma simulação muito legal desse movimento. Tá? Olha só, não sei se você está vendo aí, já consegue ver. Agora apareceu. Deixa eu só subir um pouquinho mais esse movimento aqui. Ó. Você tem aqui a Terra, você tem Mercúrio girando, né? E, opa, olha só, de novo. Olha lá. Perceba essa linha verde que está no fundo. Olha a linha verde. Ele foi e voltou. Esse movimento retrógrado você só consegue observar se você olhar em relação a um ponto fixo aqui atrás. Ele foi e voltou. E ele conseguiu explicar esse movimento retrógrado usando esse exemplo simples. Né? Usando esse exemplo até certa ponta, até certa fase, simples. Eu tenho um pouco de medo dessa palavra simples, porque no período que esses caras viveram, isso aqui não tinha nada de simples. Né? Bom, vamos continuar. Mas Nicolau Copérnico, ele dá uma nova explicação para esse movimento, que é a origem, a retomada do sistema heliocêntrico. Ele fala, não, opa, peraí, alto lá, meu caro, se você, Ptolomeu, fiz errado aqui, esse movimento que você está explicando com estes epiciclos aqui, ele é mais fácil de você entender se você pensar na Terra. Aqui a Terra, tá? Esse aqui seria a Terra, aqui a nossa Lua. A Terra girando
e os planetas girando ao redor do Sol, e a Terra girando ao redor do Sol. Né? Há uma retomada, há uma renascença de Ptolomeu, há uma renascença, um renascimento do modelo heliocêntrico. Aqui eu vou abrir um parênteses, que é o modelo heliocêntrico, ele não surge aqui. Na época de Aristóteles, já existiam pensamentos a respeito do heliocentrismo. Mas é uma atribuição minha, tá? É a minha maneira de ver essas coisas. Eu acredito que pela segurança e pelo respeito à inteligência de Aristóteles, esse modelo ele foi esquecido. E Cláudio Ptolomeu faz essa retomada do heliocentrismo, né? E você vai observar que esse modelo heliocêntrico explica também essa retomada, esse movimento retrógrado proposto visto por Ptolomeu. Tá? Vamos fazer uma pequena alteração aqui. Olha, o que você está vendo aqui? Ó? Você está vendo uma simulação onde você tem a Terra, você tem o Sol, a Terra girando ao redor do Sol, tá? E você teria aqui Marte, né? Nosso querido planetinha vermelho, né? Girando ao redor do Sol. Ambos estão girando ao redor do Sol. Opa, eu fiz errado. Vamos voltar aqui. Vamos ver se a simulação começa. Olha lá. Esse movimento retrógrado, ele aparece quando você pensa no movimento da Terra ao redor do Sol e o movimento de Marte ao redor do Sol. Né? Esse movimento ele vai surgir dessa maneira. Então eu tenho agora duas explicações, né, para esse movimento. Esse movimento retrógrado você pode encontrá-lo muito fácil de você observar. Lembra quando você está andando de carro e você está no banco do passageiro, observando a paisagem passando pelo lado de fora, né, pelo seu lado direito, e esse carro vai ultrapassar um outro carro. Ele vai ultrapassar um outro carro que você sabe, e eu sei, o motorista sabe, que está no mesmo sentido que você. Os dois estão no mesmo sentido. No entanto, esse carro que está sendo ultrapassado, se você olhar para ele, ele vai aparentar para você estar indo para trás. Está num movimento retrógrado. Esse movimento relativo, por que ele é relativo? Porque ele está em relação a você que também se movimenta, ele aparece semelhante ao que Nicolau Copérnico mostra, né? É um modelo parecido com... É uma explicação diferente para aquilo que Cláudio Ptolomeu havia explicado. E aqui você consegue perceber o que é dia e noite. Ó, essa parte da Terra aqui, ó, o dia e a noite, eles são explicados pela rotação da Terra, né? Pelo movimento que a Terra faz em torno de si. Olha só, essa parte aqui é dia, está de frente para você, essa parte de cá é noite. O Sol está aqui, a câmera está aqui na frente iluminando, né? Então, a rotação da Terra explicaria o dia e a noite. Eu não estou falando nada que não seja novidade para você. Mas, gente, a Terra tem vários movimentos. Tem um movimento de rotação, de translação, um movimento de precessão. Nós vamos comentar alguma coisa a respeito disso. Mas eu queria parar a aula de hoje com o seguinte questionamento. Qual das duas explicações é a mais correta? A de Cláudio Ptolomeu, com os epiciclos e aquelas voltas, ou a de Copérnico, com as coisas girando ao redor do Sol e você tendo esse movimento da Terra ao redor do Sol, esse movimento da Terra em torno dela mesma? Qual é a ideia que prevalece? A gente sabe, mas tenta achar uma justificativa, um fenômeno que explique, que faça você escolher entre uma opção e outra. A aula hoje foi pesada.
Nossa, eu peço desculpas se eu empolguei um pouco nas divagações, mas esse assunto para nós, físicos, ele traz a própria história da evolução do conhecimento físico em algumas áreas, né, no desenvolvimento da mecânica. É um assunto muito fantástico. E ele é um assunto que eu acho que nunca será finalizado, porque nós sempre estamos descobrindo alguma coisa, né, descobrindo um pouco mais, descobrindo algo mais. Espero vocês na nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima.